Alô? Oi, Alô? tá me ouvindo? Tudo bem? Você me ouve? Eu ouço. Tô Ai, que ouvindo. bom. Pensei que estava sem som. Tudo bom? Tudo bem, Seja bem-vindo ao nosso canal. obrigada. Hoje oficialmente. Então vamos começar, né? Vamos lá. Boa noite a todos, seguidores do canal. Hoje nós temos a escritora Heloísa Porto conosco. Heloísa, muito bem-vinda, tá? É um prazer Obrigada. estar com você aqui. Te recebo em nome do Grupo Elige, do grupo da professora Regina Michele e também do Instituto de Letras da UERJ, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar falando um pouco da sua biografia, tá bom? Obrigada. Depois a gente conversa com as... Tá? Uhum. Deixa eu ver. É que sobre biografia é extensa, né? Você é uma menina muito agitada. Como você já fez? Vamos lá. Como é que você arruma tempo? Vamos lá. Heloísa, você é professora de literatura portuguesa na UERJ-FP, lá em Niterói, correto? São Gonçalo. Isso. Você fez seu pós-doutorado lá em literatura comparada? Na UERJ Maracanã, em literatura comparada. Ah. E tá fazendo direito agora? Tô. Mudou de área? Não, eu estou acrescentando, né? Porque eu também pesquiso muito, além de pesquisar literaturas e artes visuais, eu pesquiso também violência. Então, a faculdade de Direito é alguma coisa que acrescenta muito, né, a minha área de interesse, de pesquisa. E eu estou gostando bastante. É para acrescentar, né? Mas a literatura é a minha vida. Percebo. Percebi isso no período que a gente conversou. Você fez a sua graduação na UFRJ, não é isso? A graduação foi na UERJ São Gonçalo, o mestrado foi na UFRJ, o doutorado na UFRJ e o pós-doutorado na UERJ Maracanã, em literatura comparada. Tá. A professora Regina Michele está mandando um abraço. Ai, Boa noite. obrigada, Regina. Beijos. Isso. Agora eu vi um negócio aqui que eu achei o máximo. Você foi aluna Bolsa FAPER de nota 10? Fui no Caramba, isso não é pouca mestrado. coisa, não. Não No é pouca mestrado. coisa, não. É muita coisa. Como é que foi isso? Você sempre foi boa aluna? Sempre... Eu sempre fui, assim, bastante dedicada, porque eu gosto muito de ler, gosto de escrever, gosto de literatura, então, enfim, eu me entreguei muito à graduação e depois ao mestrado, então o resultado vem, né, quando a gente gosta do que faz. Uhum. Eu mesmo, eu achei o máximo. Você também mexe com artes visuais e forma professores, você orienta alunos de PIBIC, de C, de IB, de EIC, monitoria, participa de banca, é muita coisa, nossa, onde é que você arruma tempo para isso tudo? Enfim, eu amo o que eu faço, então eu me entrego e é sempre um prazer, né, agregar mais atividade dentro da área de literatura, de artes visuais. Eu fiz uma especialização também em artes visuais. E aí eu adoro trabalhar com ilustração, com pintura. Meu pós-doutorado, inclusive, foi um trabalho comparado entre literatura e pintura, né? Pintura expressionista. Então é um grande prazer. E ainda tem tempo. Desculpa. E ainda tem tempo para teatro também? Eu tenho um grupo de teatro na UERJ São Gonçalo, na FFP. E nesse grupo de teatro, a gente tem vários projetos também relacionados com artes visuais, confecção de cenário, figurino. E dentro desse grupo de teatro também nós desenvolvemos atividades no município de Niterói, no Memorial Roberto Silveira. A gente está um pouco parado agora por causa da pandemia, mas estamos planejando ações, né, e práticas à distância, né, usando os recursos tecnológicos. Em breve a gente, então, vai apresentar novidades aí no trabalho também. Que bom. Tá certo. Então vamos começar? Vamos. Me falar você por você. Né? A gente vê que a sua biografia é extensa. Eu tive que dar uma cortada, senão a gente ia ficar aqui falando. E aí eu acho que eu já meio que perguntei, onde você arruma inspiração
e tempo para isso tudo? Bem, como a gente já estava falando, ler e escrever são partes importantes, né, do meu cotidiano, desde muito pequena. Ler e escrever sempre foram assim, modos de brincar, de conhecer, de me relacionar com o mundo, de me relacionar até com as pessoas, né, modo de pensar os problemas, buscar soluções, né, superar dificuldades, planejar futuro, enfim, buscar mudanças de vida. E até de transgredir um pouquinho certas imposições. A literatura, a leitura e a escrita sempre me ajudaram com isso, né? Enfim, Uhum. aparece uma barreira, aparece uma dificuldade, aparece um problema, isso vira uma história, né? Enquanto eu vou pensando no assunto, eu vou buscando soluções, e por isso que a minha gaveta está sempre cheinha de histórias, né? Enfim, o sonho de Uhum. Araki, por exemplo, a aranha que queria ser fada, eu comecei a escrever quando eu era uma criança ainda, eu devia ter uns 10 anos. E num caderninho de escola, com outras histórias, né? Depois eu acabei perdendo esse caderno, mas a Araque ficou na cabeça, né? E eu reescrevi mais tarde. Eu tenho essa relação assim com alguns personagens que eles passam a fazer parte do cotidiano da família. A gente fala deles como se eles fossem membros da nossa família. Isso acontece com a Araque, acontece com o Morcelo, né? Enfim, com Uhum. vários personagens, a Chaminé, a Cobra Cris, a gente conversa e eles fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, enfim, ler e escrever sempre foram modos de brincar, né? E de me relacionar com o mundo, né? Então, estão sempre muito presentes na minha vida. A Revolta dos Fantoches, por exemplo, foi uma história também que surgiu no cotidiano escolar, no dia a dia, de uma escola que eu adoro, trabalho até hoje nela. Mas no início, quando eu entrei, eu estranhei muito, porque era uma escola diferente das outras onde eu tinha estudado, onde eu tinha trabalhado, né? As turmas eram superlotadas, os armários eram tudo muito trancado, um controle muito forte, né, do uso de livros, disciplina muito rigorosa, né, cobranças de metodologia tradicional, preenchimento de diário, aquela coisa toda. Então, isso foi parar na Revolta dos Fantoches, que originou um projeto de leitura e escrita desenvolvido na FME, chamado Maior Livro do Mundo, que dialogava com o livro do Saramago, que se chama A Maior Flor do Mundo, né? E com isso a gente tinha o objetivo de debater a maior flor do mundo do Saramago, e depois os alunos iam escolher situações problemáticas da comunidade deles e resolver essas situações através da ficção. E isso acabou originando, então, um livro que se chama O Maior Livro do Mundo. Dentro dele tem a Revolta dos Fantoches, que enfim, muito legal. Uma história que buscava resolver, né, problemas dessa escola de maneira ficcional, e os alunos resolvendo problemas deles também de maneira ficcional. Da mesma maneira, o Morcelo, o morcego de pano, também surgiu assim, do dia a dia, do cotidiano, né? O meu filho mais novo tinha uns 6, 7 anos de idade, tinha um morcego de pano, que era uma pipa que a gente levava à praia para soltar. Então, começou tudo na brincadeira, a pipa acabou conhecendo uma gaivota lá na praia e tal, né? E isso foi se desenvolvendo, mas ele não gostava, claro, de voltar para o armário, e acabou se apaixonando pela gaivota e tal, e enfim, isso virou o Morcelo, o morcego de pano. Então, legal. essas histórias têm a ver, enfim, né? Eu acho que, como você, para finalizar a sua pergunta, né? Como é que eu arrumo tempo? Eu não sei se sou eu que arrumo tempo para literatura, para leitura e para escrita, ou se é a literatura que me captura, né? Enfim, a literatura é isso. A professora Regina Michele falou assim, então é o seu sonho, né? O livro da Araque é o seu sonho. O sonho de Araque, sim. Daquela aranha que queria ser fada, mas ela se tornou uma fada de Araque. E aquela menina que queria ser escritora e que se tornou, será uma escritora de Araque, mas será que as aranhas, as fadas de Araque não são fadas? São ou não são fadas? Então, enfim, uma brincadeira. E as escritoras de Araque um dia se tornam escritoras também. Enfim, uma brincadeira também com a palavra Araque, né? Isso. Depois eu vou falar sobre isso.
Qual o segmento mais difícil para você escrever? É escrever para adulto, escrever para criança, conto, poesia? Bem, Qual que você acha que é mais complicado? eu acho que a escrita é um processo trabalhoso, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito prazeroso e libertador. Envolve planejamento, trabalho, muito trabalho, revisão, reescrita, encontrar a palavra mais justa, o recurso mais adequado para o efeito que se busca, né? Eu acho que cada gênero tem seus desafios. No meu caso, eu acho escrever para crianças muito desafiador e muito difícil, né? Então, ser conciso, buscar uma linguagem simples sem ser simplista, prender a atenção, né? Apresentar dores, dúvidas, obstáculos, problemas sérios do nosso cotidiano, só que com leveza, de uma forma suave, com aberturas esperançosas para buscar soluções, né? E contornar e conviver com dores. Enfim, e já escrever para adultos tem outros desafios. No meu caso, é onde eu sondo episódios mais traumáticos, mais pesados, com violência, né? Aí a gente já vai falar um pouco disso, com a questão da violência doméstica e tal, né? Mas, enfim, eu acho que cada segmento, cada gênero, né? Cada público-alvo, cada temática, cada obra tem seus desafios próprios. Escrever, na minha opinião, não é assim simples nem pacífico. É delicioso, mas a leitura, a literatura, nem sempre é consoladora, na minha opinião, né? Ela pode inquietar, desconcertar, incomodar, escandalizar, enfim. Né? E eu confesso até que eu gosto mais dessas, né? Que inquietam, desconcertam, né? Do que as consoladoras. Interessante. Eu pude perceber que você cria muitas palavras novas nas suas histórias infantis, né? Você brinca com a palavra, você une uma com a outra. Isso é uma herança de infância ou é algo proposital? É uma forma de chegar até o público infantil? Eu acho que as duas coisas, né? Um pouquinho de cada. É uma herança da infância, daquela criança que usava a leitura, a escrita, a literatura para brincar, porque era pobre. Enfim, e é usado também hoje em dia de maneira proposital, né? Assim, para buscar esse efeito lúdico, para conciliar ideias diferentes ou unir elementos que não se conciliariam numa linguagem denotativa ou numa linguagem do cotidiano, né? Enfim, acho que às vezes, através de um neologismo, você consegue resumir, né, uma frase inteira e causar impacto. Aí, só para usar exemplo, no Morcelo, por exemplo, ele tem, né, um modo de se referir a Gabi, a gaivota, né, que é de chamar de mar ventosa. Então, assim, é um neologismo que meio que exprime aquela experiência sinestésica, meio libertadora, que a gaivota vai representar para esse morcego de pano que está agarrado por uma linha lá na terra, né? Então, a gaivota é aquela que tem mar, tem vento, tem voo, é maravilhosa para ele, né? Mas olha quantas frases a gente resumiu só com uma palavra, né? Que é a mar ventosa. Então, enfim, a mesma coisa é o soltar do Morcelo, né? Então, quanto mais só tem no soltar, mais o Edu deu linha para o Morcelo, né? Então, assim, parece uma coisa de reticências. Então, enfim, essa brincadeira com as palavras. Tá falhando o som. Voltou. Tá picotando? Se houver algum problema, mas já voltou. Som, você me avisa, tá? Enfim, as palavras mágicas da Revolta dos Fantoches, né? Aquela última palavra mágica, escritores musky, que é para transformar o leitor em escritor. Então, assim, essa brincadeira com as palavras, esses neologismos, o próprio Araque, que a gente estava falando ainda há pouco, né? Essa Araque, que é o nome da aranha, mas que ao mesmo tempo é uma fada fajuta, digamos assim, que é uma escritora. Aquela coisa que é de Araque. Que a gente estava falando, né? Uma escritora fajuta que ninguém leva a sério, né? Enfim, mas que um dia pode virar uma fada. Aliás, eu acho até que a Araque virou fada antes dela se dar conta de que ela era uma fada. Enquanto ela estava querendo ser fada, ela já era fada, né? Então, porque as fadas de Araque não são fadas. Enfim, então, assim, é uma brincadeira com as palavras. E aí você tem também aqueles neologismos de
fada-aranha, madre-aranha, que é como se fosse assim um modo dela se misturar, a fada se misturar com aquele sonho, com aquilo que ela está buscando. E quando ela se mistura, ela se aproxima, ela ganha intimidade. Enfim, e aí você tem as leituras dramáticas. Enfim, essa brincadeira com as palavras que ganha muito mais sentidos até na leitura, né? Eu acho isso mágico. Eu acho isso mágico. São exemplos, mas cada leitor também ganha liberdade para se transportar para um neologismo, para qualquer neologismo, metáfora, jogo de palavras, e criar muitos novos sentidos, né? São construções, na minha opinião, libertadoras e que convocam a criatividade das partes envolvidas no processo, né? De quem escreve, de quem lê, todo mundo participa dessa criação de possibilidades, né? De sentido. Isso, por isso que eu falo que é mágico, porque é atraente, né? E a herança da infância, porque eu lembrei, quando eu li seus livros, eu lembrei de Monteiro Lobato com Pirlim Pim Pim. Então é uma coisa muito atrativa para a criança se identifica, que a criança cria essas palavras, né, na cabecinha dela, quando ela é miúda, ela vai juntando uma coisa com outra. Eu achei isso muito legal. Algumas histórias suas mostram momento de perdas, mas que tem finais de recuperação, né? Você vê a vida assim? Você coloca isso na sua escrita para criança, né? E nos jovens também. Você vê a vida assim? Sim, a escrita para crianças, né? Pelo menos para mim, ela tem que trazer possibilidade de superação. Tá me ouvindo bem? De superação, incentivo à busca de soluções, né? A inquietação, inconformação, a busca de renovação, né? Então, por isso que o sonho de Araque, por exemplo, como a gente estava falando, você tem, então, essa busca de concretização, de realizar um projeto. Então, essa aranha que morava numa biblioteca abandonada de uma escola, aí lendo, ela começa a viver um monte de aventura e realizar o sonho de ser uma fada de contos infantis. Deu uma picotada agora. Será que existe? Será que existe? Melhorou? Melhorou. Tá me ouvindo? Aí, enfim, agora tô. Fica se perguntando, será que existe um tipo de fada onde ela possa se encaixar? Né? Então, ela vai acabar encontrando caminhos, né? Vai buscando esses caminhos e vai superar esses desafios, essas dificuldades. A mesma coisa vai acontecer na revolta dos fantoches, né? Quer dizer, uma menina humilde descobre que tem um monte de segredo escondido na sua escola, coisas extraordinárias acontecendo. Então, para revelar esses segredos escondidos, desvendar esses mistérios, solucionar esses problemas, ela convoca os colegas e a comunidade escolar a agir, né? Então, ela vai dividindo esse protagonismo, primeiro com o Caio, que é o cadeirante, depois ela divide com outros colegas, com professores, e no fim das contas ela acaba provocando uma verdadeira revolução nesse ambiente escolar, né? De uma maneira que todos trabalham ali em equipe. Né? Essa narrativa, inclusive, ela foi usada já em peça de teatro no município de Niterói. Ela nasceu como uma peça de teatro, né? E fez parte de vários projetos de leitura, de escrita. E atualmente a gente está trabalhando com uma escola bem assombrada, que é um projeto para a EJA, né? E aí a gente brinca, né? Com contos, encantos, né? Enfim, é uma homenagem ao Raul Brandão, que é um escritor que eu amo, um escritor português do fim do século XIX, do século XX, né? E nessa escola bem assombrada, os alunos nós temos 2 alunos que se chamam Russo e Lacraia, e eles perseguem, torturam os bichos, os colegas, os professores, né? Só que eles acabam encantados pela bruxa, né? A bruxa encanta eles e eles precisam enfrentar várias provações e até buscar um desfecho para a situação deles, né? E será que de mim nesse final? Falhou de novo, o que será que vai acontecer com eles? O Morcelo, que a gente já falou, que vai superar esse desafio de se apaixonar por uma gaivota, sendo ele um morcego de pano preso. Muito bonitinha a história. Será que ele vai conseguir voar?
voar sem linha, será que vai dar? Será que ele vai ter que voltar para o armário? Então, essas histórias de superação e de busca de caminhos, de soluções, né? A chaminé e a tempestade, por exemplo, né? Você tem uma fábrica, uma dona de uma fábrica gananciosa, né? Indiferente aos danos ambientais, né? Indiferente aos danos morais e psicológicos que ela causa ao seu funcionário, né? E você tem aquele lixo. Está na moda. Pois é, lixos humilhado, oprimido, né? Enfim. Mas aí aparece a gota de tempestade para dar reviravoltas nessa história, e aí a gente vai descobrir se o Lixos vai conseguir, então, uma solução para esse problema todo de opressão que ele enfrenta, de exploração, né? Se a chaminé vai continuar assim, enfim, danificando o meio ambiente, o que será que vai acontecer com os dois? O final é surpreendente, porque Argumento a muito bom. de tempestade faz uma tempestade na história, né? Literalmente. Literalmente. Temos outros em andamento, a Caverna das Mariposas, o Odin, que estão em fase de ilustração, o Bosque das Artes, né? O Bosque das Artes deve sair no mês que vem, provavelmente. E a Chaminé e a Gota de Tempestade já estão em fase final, esses dois. Então, a gente vai publicar já. Né? Ainda esse ano ou já pro ano? Histórias, mas essas são as que já saíram das gavetas por hora, mas todas têm finais de recuperação, convites ao leitor para interagir, para criar, para participar das histórias, no fim das contas, e solucionar também questões que eles tenham particulares, né? Eu gosto de colocar esses finais com interação para os leitores. Principalmente os pequenos, né? Os nossos grandes leitores, infantos juvenis. Grandes leitores, para formar. Você tem formação em educação artística. Você dá sugestões no processo criativo do ilustrador? Bem, como é que é a sua relação com o seu ilustrador? É uma troca, né? Digamos assim, é uma brincadeira. Sim, como eu fiz especialização em educação artística, então eu estudei um pouquinho. E a gente tem o grupo de pesquisas, literaturas, artes visuais e formação de professores, né? Que é um grupo também voltado para essa área de pesquisa. Então, a gente troca muito, a gente aprende muito um com o outro, né? Os ilustradores todos. Olha, Roberta Alves, né? Tá quase pronta a Chaminé e a Tempestade. Então, é claro que eu vibro muito com cada criação deles e dou pitaco, mas isso, e mais aquilo, e essa cor, e essa forma, e não tem mais aquilo outro, eu dou muito pitaco, né? E eles também têm toda a liberdade para discordar de mim, para debater. Então, enfim, é um processo de criação em que todo mundo participa, troca, debate, né? Mas eu também dou muita liberdade para os ilustradores criarem, inventarem, discordarem, recriarem as histórias, né? Enfim, é uma diversão e um estudo, né, que a gente carrega para a nossa vida, que vai divertindo muito a nossa quarentena aqui, fomentando sempre novos estudos, debates, novas histórias. É um ciclo, né, que alguém está falando aqui que criou um monstro. Acho que também Lu Muniz, escritora, falou: eu criei um monstro. Texto. Porque a gente troca muito. É uma aluna muito querida. Mas que você é muito reclamona, você reclama muito? Das ilustrações, né? Porque ela também é ilustradora, então me meto na ilustração, mas tira isso, eu não gostei daquilo, né? Então, e ela faz as vontades, então por isso que ela está dizendo que criou um monstro, né? Ela vai fazendo as vontades, então eu vou pedindo mais, faz mais isso, mais aquilo. Professora Regina disse que não acredita, onde é que estava a escritora e não acredita que você seja um monstrinho. Tá aí o Marcelo também, o Luiz, todos eles sabem que eu me meto em tudo, eu sou enxeridíssima, né? Mas, enfim, amo os meus alunos, amigos, ilustradores, beijos para todos. Tá aí também a Renata Stefânia, que também está ilustrando a Caverna das Mariposas. Beijo para vocês todos. Estão falando aí maravilhas aqui. Legal. Vamos continuar aqui um pouquinho. Alguém tem pergunta? Será que os nossos
Alguém tem alguma pergunta para fazer para a escritora? Eu vou continuar. Depois eu pego a pergunta do pessoal. No final a gente responde, então. Vão pensando aí, vão perguntando. Isso. Podem perguntar à vontade. É sempre uma troca e é sempre um prazer, né? Responder a qualquer pergunta, qualquer uma. Agora, vamos falar de livros mais, assim, como é que eu posso dizer? Densos, né? A sua escrita adultil, né? Já é para adulto, jovem adulto. São livros pancadas, né? Sim, eu senti tapas na cara, assim, né? Olha a sociedade. Bem violentos. Tá acontecendo. Tanto que eu nem escrevo são violentos. com o mesmo nome, né? Então, quer dizer, a obra para crianças e jovens, né? Está escrita como Heloísa Porto ou Heloísa Porto Brain. E a obra para adultos, ela vai ser produzida como Isa Correia. Justamente para não misturar, porque é muito diferente da infanto-juvenil. É mais pesada, é mais densa, incomoda. Muito. Né? Algumas perturbadora. Você tem Larvas nos Olhos, por exemplo, que foi uma experiência mesmo de trabalhar com o incômodo, com o nojo, né? Com o asco, aversão. Então, são experiências completamente diferentes das experiências infanto-juvenis. São mais densas, né? Mais incômodas. E não tem essa abertura tão esperançosa. Nem sempre nós temos essa abertura tão esperançosa como temos na literatura para crianças e jovens, né? Que é completamente diferente. Então, é a parte da produção em que eu vou sondar, vou investigar temas mais violentos, mais pesados, que têm relação com o meu passado de violência doméstica, que a gente já comentou, né? Com a minha infância, meu pai era violento, e eu tive um período em que eu sofri todas essas experiências com violência. É um tilt no som. Tá picotando. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Tô. Então, todas essas experiências mais violentas, né? Elas vão aparecer na Isa Correia, na escrita para adultos, né? São obras mais pesadas. São. Vou falar primeiro do Reaparecida, que foi o primeiro que eu li seu. E é um livro de temática forte, né? Fala de violência contra a mulher dentro do casamento. E eu percebi que o livro não tem um final. Embora tenha aquele pontinho final lá, parece que é um ponto final que continua. Né? Você é um alerta para as mulheres, é uma coisa que ainda acontece, por isso que não tem esse ponto final que encerra a mesma história. Como é que é isso? Você quer falar desse livro? Vamos falar. Está confortável? Sim, podemos falar. Então tá bom. Se não estiver confortável, a gente vê outra coisa. Nada, vamos falar. Bem, Isa Correia, vamos dissecar esse nome primeiro. Isa é a maneira como a família do meu pai me chamava. Desde pequena e me chama até hoje. Correia é o meu sobrenome paterno, né? Então, por isso, Isa Correia é a faceta da violência, né? E Reaparecida foi o primeiro livro para adultos que eu publiquei. E que conta um dos episódios, né? Claro que tudo ficcionalizado, não posso negar que há elementos de autoficção, há passagens muito autoficcionais. É um livro que eu, toda vez que leio, mexe muito comigo, né? Eu já tô, né? Você pode perceber que eu já fico meio tremida, meio mexida. Enfim. Se não quiser falar... Enfim. Fica tranquila, então, tá? Escavações, sondagens de eventos dolorosos do passado, como esse de violência doméstica. E por mais que a violência doméstica passe, né, e passou, né, no sentido de que isso já faz quase 30 anos que eu enfrentei, né, mas ainda mexe muito comigo, ainda é muito presente, ainda é muito forte, né? Enfim, é difícil até falar sobre isso. Mas, enfim. Sim. Todos Quer passar para outro assunto? Todos que a Isa Correia publicou falam sobre eventos violentos, né? Ou sobre episódios de um passado mais remoto, como é o caso de Larvas nos Olhos,
ou sobre um passado mais recente, como é o caso da Aparecida, né? A Reaparecida fala de um passado bem recente. Ainda que as pessoas, poxa, mas como é um passado recente, você tem quase 30 anos, ainda está muito vivo, né? Na memória, alguma coisa que a gente não consegue se recuperar. Quem enfrenta violência doméstica tem muita dificuldade para se recuperar disso, né? E outros falam de episódios de violência em ambientes profissionais também, como é o caso do Vale Tudo Zumbi, que apesar do zumbi, todo mundo vai, tem zumbi. O zumbi é uma maneira de chamar um viciado em crack numa comunidade. Então, esse livro, ele vai dialogar também com a vida numa comunidade, que é o Morro do Céu, e muitos sabem que eu nasci no Morro do Céu e vivi no Morro do Céu durante uma parte da minha vida, né? Depois eu me mudei para uma comunidade em São Gonçalo. Então, na Isa Correia, nós vamos ter espaços recorrentes, como o Morro do Céu, né? Que remete a essa minha experiência na comunidade. Então, essa acadêmica que tem um passado humilde, um passado ligado, tá? E aí, então, obras como Vale Tudo Zumbi, Caçula de Lúcifer, vão sondar, esse também é pesado. Essa vida na comunidade. Bem pesado. Bem pesado esse. Tem uma relação forte também com a minha aceitação, né, dessa escrita violenta, dessa escrita que é a Isa Correia, né? Então, a aceitação, o processo de aceitação está muito lá no Caçula de Lúcifer, e que se mistura também com a experiência como professora, como aluna das redes públicas, como aluna, como uma criança que sofreu violência e que assiste a histórias semelhantes. Voltou. Conseguindo me ouvir? E que assiste a experiências semelhantes dos meus alunos. Agora sim, está indo e vindo. Isso está muito lá no Caçula de Lúcifer. O Caçula de Lúcifer é bem... Tá conseguindo me ouvir? Sim, enfim, agora então, sim. Sintetizando, o Caçula de Lúcifer é uma parte desse processo de aceitação da minha escrita para adultos, né? É uma escrita bem tensa. É um tapa na cara, porque a gente vai vendo assuntos de sociedade que a gente vê no jornal. Carne de Filho, alguém está perguntando aqui, ó, a professora está perguntando assim, apesar de uma gênese dolorosa literariamente, Lu, você supera isso em Reaparecida. A estrutura narrativa é fantástica. Como escritora, você se supera. Obrigada, minha Regina. professora. Você é muito mais do que um elogio para mim, né? Você sabe enfim, da relação, né, de afeto que nos une. Enfim, você é uma pessoa muito importante para mim, sempre foi. Não posso falar muito, senão eu vou me emocionar. Enfim. Segura! Nós temos... vou falar, então, das obras para né, tentar controlar a emoção. Bem, Carne de Filho é um título que também costuma chocar muito, né? E Carne de Filho fala sobre um evento também da infância que me chocava muito, que era essa relação com um animal de estimação, que você cuida, que você cria como se fosse um filho, mas você leva para a rinha de galo. Você leva para uma rinha esse animal e deixa ele lutar até a morte na rinha. Então, que relação estranha. E você abandona seus filhos em casa ou vicia seu filho em rinha de galo. Então, era uma coisa que me impressionava, que me chocava muito na minha infância, na minha adolescência, que foi em comunidades. E perto da minha casa, em São Gonçalo, tinha uma rinha, né? E eu assistia a essas histórias, né, de donos que criam animais como se fossem filhos, mas levam para a rinha de galo esses animais, esses filhos, e viciam seus filhos e abandonam seus filhos. Então, Carne de Filho tem muito dessa experiência, dessas inquietações relacionadas com isso, né? Reaparecida tem a ver com todas as crises que eu enfrentei por causa da violência doméstica, né? Larvas nos Olhos tem a ver com a violência na infância, né? Enfim.
Um Larva nos Olhos, O Caçula de Lúcifer, O Rei Aparecida. Esses livros você criou um pano de fundo, você falou de religiosidade, Uhum. né? Não só católica, mas Umbanda e, sei lá, bruxaria, não sei. Você sempre cria um pano de fundo para botar a sua trama mais forte à frente. É um Uhum. efeito do teatro? Como é que é isso? Será Bem, que é um efeito? essa coisa do cenário vai ser sempre uma coisa muito forte nas minhas obras também, como eu falei, né? Esse cenário da infância, do Morro do Céu, né? Esse cenário da juventude, né? No Arsenal, em São Gonçalo, e vai aparecer em muitas narrativas como eu ficcionalizo, às vezes eu vou chamar de mato fechado. Estou terminando uma narrativa e surpresa, né? Não vou contar o plot, mas eu estou terminando 2 narrativas para adultos que muito Não dolorosas. pode, senão é spoiler. Pois é, e que abordam também esses locais. Então, os cenários são elementos importantes para mim, né, nas minhas narrativas. E essa questão do psicológico. Apesar de ter enfrentado muita violência, eu tive uma vida com muita violência, né, na infância, na juventude, mas eu nunca fui a um psicólogo. Tirando as terapias informais com os amigos psicólogos, eu nunca fiz terapia. A minha terapia sempre foi a literatura, a leitura, a escrita, né? Eu não sei se isso é bom, talvez eu devesse fazer uma análise, não sei, alguma coisa, né? Eu adoraria que a análise... Escrever para você foi catártico, então. Foi a maneira que você encontrou de colocar para fora o que te perturbava. Isso, né? Então, eu coloco isso para fora na literatura, na escrita, na leitura, eu estudo isso, eu leio muito sobre os temas, né? Que eu escrevo sempre, eu estudo muito, né? Enfim, eu adoraria que alguém analisasse isso para mim, de repente, nas narrativas e tal, mas é alguma coisa que eu sei que precisa ser mais analisada. Mas ainda não fiz isso. Né? Mas sim, a religiosidade, os espaços, as religiosidades vão aparecer também, vão ser muito abordadas, né? O sobrenatural, o misticismo, né? Eles cumprem funções relevantes nas vidas das pessoas e na minha vida da infância e da juventude também. A religiosidade foi um fator a mais de conflito. Por quê? A minha família tem uma diversidade religiosa muito grande, então a minha infância foi atravessada pelos religiosos. Minha mãe por várias fés, né? Até hoje uma católica beata, né? Apesar de ter enfrentado sérios problemas com questão de alcoolismo, mas é beata. O meu pai era ateu. Minha tia é evangélica, meu tio, irmão da minha mãe, os 3 irmãos, cada um tem uma religião diferente. Meu tio é espírita. Então, eu cresci com os debates religiosos e o meu pai desconstruindo todos os discursos religiosos, porque ele era ateu, né? Então, isso foi um fator de conflito a mais na minha trajetória, né? De vida. Então, a religião vai sempre aparecer. E, assim, é um pano de fundo, mas é uma questão muito importante também, que faz parte da vida de todo mundo. Mas, óbvio, eu vou criticar todas, mas eu amo todas, mas não sigo nenhuma. Adoro, admiro, respeito as religiões, né? Acho lindas as mitologias religiosas, mas eu não consigo acreditar em uma religião. Até porque, enfim, foi difícil para mim crescer com um pai ateu que desconstruía criticava todas essas religiões, denunciava aspectos, né, de desvios em todas. Enfim, sim, esses meus personagens, eles fazem com a religiosidade, né, enfim, ela serve para abordar elementos psicológicos também dos personagens, da vida desses personagens, né? Mas a religião me interessa, não é só o elemento psicológico. O elemento psicológico me interessa mais, óbvio. Mas o conflito religioso, né? O que as pessoas fazem com as outras por causa de religiões, o que elas são capazes de fazer umas com as outras, isso sempre me incomodou muito. Né? Em nome da religião, o que as pessoas são capazes de fazer, né? Usando a religião como escudo, o que as pessoas são capazes de fazer, né? Mas, enfim, não só as religiosidades me interessam, né? Interessa o efeito também que esses conflitos religiosos causam
nas pessoas, né? Na sociedade, os conflitos sociais que eles causam também, as disputas religiosas, isso tudo também sempre eu sondo. Uhum. Em quase todas as narrativas tem alguma sondagem relacionada com esses conflitos religiosos. Em Larvas nos Olhos, por exemplo, a gente tem, né, essa figura, né, que é expulsa da sua propriedade, da sua casa, né, pelo crime organizado, enfim, uma mãe de santo grávida que é expulsa da comunidade por causa da sua religião, né, organizado, apesar, né, das práticas criminosas, às vezes se alia a determinadas vertentes religiosas. Então, isso também são coisas interessantes de se pensar. Então, ela é expulsa do morro, né, pelo crime organizado, e começa a exibir sintomas estranhos, né? Isso. E eles vão sendo explicados ao longo da narrativa à medida que a gente vai entrando em contato com as memórias da infância conturbada dela, né? E aí você vai entendendo as violências que ela sofreu na infância, que refletem naqueles comportamentos, o abandono, as superstições, né? Os conflitos entre membros de diferentes religiões, vizinhos, familiares. Tudo isso vai influenciar muito no comportamento dessa mulher, né? Em função desses problemas, essa protagonista vai se tornando uma mulher cada vez mais carente, insegura, né? Mas também rancorosa, perigosa, né? Com características que vão se justificar, né? Pelo que ela vivenciou na infância, na juventude, e que vão explicar, vão fazer a gente entender o desfecho inesperado que essa narrativa tem. E sim, ela tem muito da minha infância, né? Tem muito das minhas sondagens aí, dessas questões que sempre me incomodaram aí, né? E o Caçula de Lúcifer também, né? Ao mesmo tempo que tem relação com a minha experiência como professora, também tem elementos das experiências da infância, né? É um crime que leva uma apresentadora de TV a rememorar a história de uma criança que esteve há muito tempo no programa dela. E aí, em busca de desvendar esses mistérios sobre esse caso, amenizar angústias que ela tem, complexos de culpa, né? Essa narradora vai frequentar, vai começar, é uma narradora de uma elite, de um mundo, né, de classe média alta. Então, eu estou nesses dois mundos, né? Uma infância e uma juventude pobre em comunidades, em favelas, e uma vida adulta num meio acadêmico, numa classe média. Eu sou essa criatura entre muitos mundos, né? E ela, então, vai começar a frequentar um mundo cão, né? Viver situações insólitas, no limite entre a sanidade e a loucura mesmo. E aí, entre o mundo material e o mundo metafísico, ela acaba fazendo uma escolha surpreendente. Essa escolha surpreendente tem a ver com a minha aceitação também da escrita para adultos, da escrita sobre a violência, dos episódios de violência que eu vivi na minha vida infantil e jovem, né? Bem, Reaparecida, só para fechar, porque eu não consegui, embargou, né? Não consegui fechar. É uma jovem vítima de violência doméstica que desaparece, some e é dada como morta, né? E a mãe dela enlouquece atrás dela, ameaça o genro, porque ela sabia que ela sofria violência, né? E aí restos de um cadáver são encontrados num rio. E aí começam muitos eventos estranhos a acontecer, envolvendo um oratório para Nossa Senhora de Aparecida, né? Uma santa que eu amo, adoro, né? A minha santa de devoção. Sim. E esse oratório, então, começa... É um oratório que a Beata faz em homenagem à santa de devoção dela e em homenagem à filha, que é uma homenagem à santa, porque ela se chama Aparecida, né? Então, esse oratório, em homenagem também à filha morta, começa a aparecer um monte de coisa estranha, aconteceu um monte de coisa estranha, que lembram a história da própria Santa Aparecida, né? Então, é uma trama que se mistura um pouco com a trama
da santa, né? É a trama dessa santa misturada com a trama de uma mulher comum que sofre violência doméstica, né? E aí essas coisas estranhas começam a acontecer e ocorrem reviravoltas aí, né, nessa trama. Em diferentes momentos da obra, essa devoção, né, e essas certezas da mãe Beata são problematizadas, contrastam com o esmorecimento da fé e a perda da identidade da própria filha Aparecida, que perde a fé, né? Enfim, até por causa da violência e tudo, né? Enquanto a violência fortalece a devoção da mãe, esmorece, enfraquece a devoção da filha. Mas, enfim, é a trajetória dessa personagem em busca de compreender as ruínas da sua vida, né? Que são as ruínas da minha própria vida um dia também. Mas, claro que tudo ficcionalizado, né? Tudo muito exagerado, marcado pela imaginação, né? E, para fechar, então, o Vale Tudo Zumbi, após um acidente de automóvel na entrada do Morro do Céu, sempre ele vai aparecer, um empresário arrogante vive uma violenta e estranha noite em poder de criminosos, né? Entre traficantes, viciados, moradores comuns, né? Mas em poder dos traficantes. Ele vai estar em poder dos traficantes. E encontra um funcionário que ele não lembrava nem que existia, não lembrava o nome, só pelo crachá que ele identifica a criatura. Então, é uma brincadeira também com né, essa invisibilidade que o funcionário humilde tem em determinadas empresas. E, por outro lado, na sua comunidade, ele pode ser uma criatura de muito prestígio, que é o que vai acontecer com esse funcionário, né? Ele não lembra, mas estaria à mercê dos bandidos, e a única criatura em quem ele pode se agarrar é esse funcionário que nem lembra quem é, nem sabe quem é, né? Mas, enfim, esses acontecimentos aí, né, em poder dos traficantes, vão mudar radicalmente a vida desse empresário arrogante, né? Desestabilizar as certezas, abalar a saúde psicológica dele, né? E enquanto ele próprio vai narrando e revisando essas memórias confusas desses acontecimentos na noite em poder dos traficantes, né, do crime, ele vai repensar seus valores, vai sofrer transformações de comportamento mesmo, né, por conta disso. E Carne de Filho, que eu já comentei, que é a história de um alcoólatra viciado em jogos de rinha, né, que vai narrar umas investigações meio influenciadas pelo alcoolismo dele, né? E o alcoolismo é uma doença que é recorrente na minha família, tá? Eu tenho um tio alcoólatra, minha mãe enfrentou problemas sérios com alcoolismo, então é alguma coisa também que eu sondo sempre muito, né? Enfim, uma doença que também me incomoda bastante, como diabetes, que vai aparecer na próxima narrativa. Minhas duas avós são diabéticas, uma das avós perdeu a perna por conta do diabetes. Então, é uma doença também com a qual eu tenho, né, essas inquietações. Então, vai aparecer na próxima narrativa. Para fechar o Carne de Filho, então, ele resolve iniciar por conta própria essas investigações, só que ele é um alcoólatra, ele está sempre fora, né, do seu estado de, digamos, de normalidade e embriagado. E aí ele vai sondar esses mistérios envolvendo esses treinadores das aves, porque ele queria também ganhar, que as aves dele de combate fossem poderosas também, ávido por descobrir esses segredos por trás das vitórias sucessivas do dono da rinha, né? E aí ele vai acabar se metendo com máfia, com gente pesada, porque, como eu já falei com vocês, eu cresci, né, perto de uma rinha, e a gente sabe que há envolvimento de autoridades, mafiosos e coisas desse tipo. É um negócio muito lucrativo, né? E ele vai influenciado por superstições, por religiões e tudo mais, lendas urbanas, vai viver casos aí e eventos insólitos aí, ele vai narrando isso, se metendo em problemas cada vez mais insólitos, estranhos, e o final é um final extremamente estranho também, digamos assim. Então, enfim, essas são as 5 já publicadas para adultos, né? Eu acho que eu falei demais já. Tá ótimo. Obrigada pela paciência, professora, por escutarem, né? Enfim.
Que Mais isso. alguma A professora pergunta? Regina está deixando uma pergunta para você aqui. Aham. Podemos afirmar que mesmo numa posição de abuso e inferioridade pela violência, a sua personagem reaparecida configura-se protagonista de sua história. Ela, Sim. né? Alguém É, está falando. ela Tinha consegue, uma outra digamos pergunta assim, aqui. se encontrar, né? Com todas as dificuldades Uhum. que ela enfrentou, com todas as crises de identidade que ela vai passar, todo o sofrimento, mas ela vai conseguir encontrar aí caminhos, né? Enfim, não vai Uhum. superar porque ninguém supera a violência, né? Eu, por exemplo, nunca consegui superar os episódios de violência, fiquei anos, décadas sem nenhum tipo de relação com meu pai na vida adulta, né? Me afastei do meu ex-marido também. Então, ninguém. É assim, a minha história de violência me mostra que esse ciclo é vicioso e ele é escalar, digamos assim. Eu não consegui encontrar meios de resolver esses problemas, apesar da pessoa que sofre violência sempre se sentir meio. Principalmente quando a violência vem de pessoas que ela ama. Então, ela se sente meio que presa e na obrigação de resolver aquele problema, de curar aquela pessoa. Só que eu nunca consegui curar os violentadores. Eu me afastei daqueles que me Melhor, né? violentaram. Inclusive, É. profissionalmente dizendo que a gente sempre enfrenta violência vida afora. No meio acadêmico não é diferente. Né? No meio acadêmico, em qualquer trabalho, em qualquer profissão. Então, eu, Uhum. infelizmente, nunca consegui resolver esses problemas ou solucionar no sentido de curar esses agressores. Eu me afasto. É o jeito que eu consigo lidar com a violência. Eu me afasto dela. Não sei se é o jeito A mais certo. professora está perguntando aqui para você, Lu. E o amor na sua vida? Você Ai, o meu destila amor. afeto, exala carinho aos alunos, vai ter espaço para o amor nas obras de Isa Correia? Sim, Aí, sim. Eu acho que Isa Correia tem sim, tem muito amor na obra dela, mas é um amor sempre problemático, né? São amores problemáticos, digamos assim, né? Ela ama muito e nem sempre recebe as contrapartidas, né? E muitas vezes esse amor é respondido com violência, né? O outro lado, quem ela ama a violenta, muitas vezes, né? É o que vai acontecer uhum. nos olhos, é o que vai acontecer em Reaparecida e em várias outras narrativas, né? A resposta ao amor, muitas vezes, é a violência, ok? E isso a gente enfrenta no nosso dia a dia, mas a gente consegue superar também. É mais difícil de superar, mas a gente vai convivendo, né, com isso Uhum. também. Enfim. Não sei se eu Legal. respondi, que eu sempre fico meio desestabilizada quando a gente fala dela. Né? Eu senti isso quando a gente começou a trabalhar trocando figurinhas. Porque Sim, até assim, será que você ia conseguir falar? Por isso que eu perguntei, você está confortável para falar? consegui, Porque é um apesar assunto das vozes pesado e é tão relacionado à inconfortáveis de sua vários. vida. Obrigada, tá? Te admiro muito por isso tudo. Você ter se proposto a falar numa boa, tá? Valeu. Muito obrigada. Eu agradeço Temos ainda muito. 6 minutos. Vou deixar você Uhum. falar dos seus livros que estão sendo lançados, antigos. Se você tiver para mostrar, pode mostrar, tá? Fica à vontade Sim. agora. Se aparecer alguma pergunta mais interessante, eu volto. À vontade. Fala dos seus Bem, livros agora. Fala você de você, do seu... Vai. nós estamos com vários livros em fase de ilustração, né, como A Chaminéia e a Tempestade, O Bosque das Árvores, Uhum. A Caverna das Mariposas, né, que inclusive dialoga com a nossa situação atual de quarentena, né? A história foi escrita há muito tempo. A Caverna das Mariposas, ela foi uma peça de teatro na década de 90, assim como foi uma peça de teatro também a Chaminé e a Tempestade na década de 90. Depois eu reescrevi em forma de narrativa, né, para a gente fazer narrativa ilustrada. Mas só que a Caverna das Mariposas, o lado exterior da Caverna das Mariposas, ele recebeu uma renovada, digamos assim, para o contexto atual nosso, né? Essa situação que a gente vive aí. Então entraram aí personagens, né? E a Demares,
né? O Sades e os seus bolsos, que são personagens, então, que dialogam com o nosso contexto atual, de Não dá nem para retrocesso. notar. Né? Não dá nem para notar. Já virá público e nós brincaremos um pouco, né, com essa situação, que é uma situação tão terrível que a gente está enfrentando, né? Então, essa é a Caverna das Mariposas, está em fase de ilustração, a Renata Stefânia está trabalhando duro nela, as ilustrações vão ficar lindas. O Bosque das Artes está na mão da Lu Muniz e da Lu Boechat. Beijos, a Lu Boechat, nossa A Lu ainda há pouco perguntou. Isso, a nossa ilustradora. Ela perguntou se você imaginava que ia ser essa escritora de hoje. Olha, a menina Elo imaginou que ia ser essa escritora de hoje? Enfim, quando é criança, a gente sempre é aquela escritora de Araque, né? Então, eu sou aquela escritora de Araque ainda na minha cabeça, aquela criança que escreve, ninguém leva a sério, mas um dia vira escritora, né? Um dia a gente vira escritor e nem se dá conta disso, como a Araque nem se deu conta que ela se virou fada. Ela já era fada e nem sabia, era uma fada de Araque, mas as fadas de Araque não são fadas, né? Então, as escritoras de Araque não são escritoras. Enfim, então... e além, então, da Chaminé e a Tempestade, que também está em fase de final de ilustração, está ficando um trabalho lindíssimo. Nós temos o Odin, o cachorro que aprendeu a voar, que está quase também, está em fase de ilustração com o Itair. Temos outras histórias também, como a Encantadora, ou Encantadora, né? Que ainda não tem ilustrador, mas eu estou terminando de trabalhar nela, já vai ter ilustrador. E tem a Mata das Suicidas, que está quase saindo, né? E tem uma outra narrativa também, que se chama Borderline, uma vida subterrânea, né? Que também está quase saindo. São duas narrativas que são para adultos, essas duas, dolorosas, né? Ai, meu Deus! Estão quase saindo. Assim, o processo de escrita é sempre mais denso, digamos assim, né? Mais, enfim, emotivo, digamos. Tá. Então, eu escrevo, trabalho um pouco nas de adulto, depois vou relaxar um pouco, né? Me divertir nas infantos juvenis, e assim a gente vai tocando o barco, né? Enfim, abordando temas mais pesados, suavizando nos infantos juvenis, e vamos em frente. Levando. E mais alguma pergunta? Muito obrigada. Eu agradeço. Não, a gente já está quase encerrando. Está faltando acho que um minutinho para acabar, daqui a pouco fecha. O Instagram só nos dá 1 hora. Muito obrigada. O seu sim para participar, ceder esse tempo para a gente é muito precioso. Valeu, tá? De coração, te admiro demais. Trabalhar contigo foi sensacional. Obrigada, valeu. Obrigada, Sevi. Obrigada, Regina. Obrigada a todos que tiveram paciência de ouvir esse falatório até agora. Nada, foi ótimo. Muito o pessoal está adorando. Está todo mundo dizendo que foi uma live maravilhosa. Fica o convite para uma próxima. Sim, espero que lá na UERJ, né? Narrativas de adulto, Isa Correia. Os livros estão na Amazon. Seguidores do canal, os livros da Elo estão na Amazon. Obrigada, quem quiser olhar as capas, dar uma olhada nas sinopses, estão lá. As sinopses. E no site do Labac UF tem a Revolta dos Fantoches, grátis para download. É só entrar no site do Labac UF e baixar a Revolta dos Fantoches. E na Amazon também nós temos a Aranha